volta para cá. Vamos falar agora de saúde. Isso mesmo, aqui no BG a gente fala sobre saúde toda quarta e sexta-feira. E eu te pergunto, você sabe quais são as vantagens de um hospital cirúrgico? Esse é o assunto para o quadro Fala Doutor de hoje. Roda a vinheta, produção. Para explicar para a gente as vantagens de um hospital cirúrgico, eu estou recebendo aqui no estúdio o diretor clínico do DeCos Day Hospital, o Dr. Caio Werner. Está aqui com a gente. Bom dia, seja bem-vindo. Obrigado pela presença. Obrigado. O prazer é todo meu de estar aqui podendo falar um pouquinho sobre essas vantagens. A gente quem agradece a sua presença aqui tão cedinho com a gente. Lembrando que a partir de agora você pode interagir com a gente, mandar sua pergunta pelo WhatsApp do BG e também trazer suas dúvidas sobre como funciona um hospital cirúrgico, quais são as vantagens, qual a diferença entre um hospital cirúrgico de um outro hospital. Pode interagir, lembra de dizer seu nome completo, bairro e cidade, onde você mora. Aqui no telão, vamos soltar então a primeira participação durante o quadro Fala Doutor. Ronald de Oliveira, ligadinho em Aracaju. Qual a diferença de um hospital eletivo para outros, como urgência e emergência? A gente está acostumado a ter essa relação, né, de que a gente procura o hospital quando a gente está com um quadro urgente, de emergência, mas os hospitais eles têm outro papel também, que é a realização de procedimentos, exames e cirurgias de forma programada, de forma eletiva, que a gente chama. Então, no momento em que você tem um hospital que é dedicado a isso, e que não tem assim, a perda do foco para atendimento de urgências e emergências, você acaba tendo um atendimento mais direcionado e muito mais facilitado, justamente para que você consiga dar todo o subsídio para um tratamento, uma cirurgia, um procedimento, sem você ter a contaminação por outros tipos de atendimento. Então, por exemplo, o atendimento é mais programado, ele consegue ser feito de uma forma muito mais, vamos dizer assim, de uma forma em que as coisas andam de forma mais redonda. Uhum. Você evita atrasos, você melhora a qualidade do atendimento, você evita, por exemplo, que haja contaminação de um paciente que chegou muitas vezes rígido no hospital, né, que é um dos grandes medos, né, você ir para o hospital e acabar pegando uma infecção devido ao contato com outros pacientes que estavam infectados dentro do hospital. Então, você ter um hospital dedicado à cirurgia acaba facilitando todo o processo. Uhum. Essa logística diferenciada é realmente uma das principais vantagens do hospital cirúrgico. Vamos a mais perguntas aqui. Valéria Silva, ligadinha em São Cristóvão. Alô, comunidade de São Cristóvão. Quais vantagens de fazer uma cirurgia programada? Então, até como a gente já comentou sobre a questão da diferença, né, quando você está num quadro urgente, emergente, normalmente uma cirurgia de emergência, uma cirurgia de urgência, a gente tem pouco tempo para fazer assim, o preparo cirúrgico do paciente. Então, o que acontece? Muitas vezes, como você tem um tempo exíguo, você acaba fazendo o que dá e muitas vezes não dá tempo de você fazer toda a investigação daquele paciente. Quando a gente faz uma cirurgia programada, uma cirurgia eletiva, o médico ele tem tempo para poder avaliar todo o caso do paciente, ele consegue fazer uma programação cirúrgica muito mais eficaz, ele consegue avaliar todos os riscos cirúrgicos e, com isso, evitar que esses riscos possam acontecer de forma mais consistente. Então, quando você faz uma cirurgia eletiva, uma cirurgia programada, em que essa cirurgia ela é feito realmente um pré-cirúrgico bem adequado, você tem maior segurança para o paciente, você tem um menor tempo de internação, de hospitalização, então você consegue retornar para casa mais rapidamente, você diminui o risco de complicações, então normalmente só há benefícios quando você faz uma cirurgia que é programada, quando você compara principalmente com aquela cirurgia de urgência em que você não consegue fazer todo esse preparo, toda essa programação prévia. Uhum. Vamos a mais perguntas. Lembrando que você pode interagir com a gente pelo WhatsApp do Balanço Geral, dizendo seu nome completo e cidade. Clarissa Cavalcante, ligadinho em Laranjeiras. Quais especialidades podem realizar cirurgias no DeCos? Olha, o DeCos ele é um hospital assim, dedicado a cirurgias, né? Então lá a gente tem diversas especialidades. Existem algumas especialidades que acabam sendo nossos carros-chefes, assim, muitas delas até pelo perfil do hospital, mas a gente consegue fazer cirurgias ortopédicas, cirurgias vasculares, urológicas,
cirurgia geral, cirurgia gastrointestinal, cirurgias ginecológicas. Então, na verdade, o escopo do DECOS em relação às especialidades, ele é muito amplo. Então, porque o que vai definir o que o DECOS faz de especialidade, na verdade, não é o tipo da especialidade em si. A gente poderia fazer qualquer uma. É muito mais qual é a capacidade daquele paciente de fazer uma cirurgia mais segura. Então é isso que a gente mais foca lá. Mais conforto, mais segurança para os pacientes. Vamos a mais perguntas aqui no quadro Fala Doutor. Hoje aqui com a gente o médico e também diretor clínico do DECOS Day Hospital. Alisson dos Santos está ligadinho com a gente em Divina Pastora. Ele fala assim, preciso fazer uma cirurgia no joelho. No DECOS faz esse tipo de procedimento? Sim, sim. A gente estava comentando, né? Uma das especialidades que mais assim, a gente tem forte lá dentro do DECOS é a ortopedia. E nós, inclusive, já fizemos diversas cirurgias ortopédicas, até, por exemplo, o que a gente chama de artroplastia, né, que é colocação de uma prótese, né, no local do joelho. Então, até esse tipo de cirurgia a gente já fez. Já fez, inclusive, por exemplo, uma cirurgia de alongamento de um membro para compensar um desnível. Então, são cirurgias assim, que podem ser cirurgias complexas, isso aí não impede ser feito lá, porque, como eu falei, o que vai determinar não é a especialidade, não é muitas vezes a complexidade da cirurgia, mas sim, às vezes, o estado do paciente, né, de a gente conseguir ter a segurança de que aquele paciente vai passar pelo procedimento de forma adequada, e aí a gente consegue fazer de diversas especialidades, inclusive cirurgias de joelho. Olha aí, respondendo a dúvida do telespectador, mais uma pergunta aqui no quadro Fala Doutor. Raimunda Dias, ligadinha em Estância, região sul de Sergipe, no DECOS, só faz cirurgias? Então, não, a gente faz diversas outras coisas também. Quando a gente fala de hospital cirúrgico, né, a gente tende a pensar, não, então lá só faz cirurgia. Não necessariamente, por quê? Quando você pensa em realizar uma cirurgia, a gente tem que entender que existe toda uma investigação por trás daquele procedimento, né? Você precisa dar o diagnóstico correto, você precisa preparar o paciente de forma adequada, então você precisa fazer risco cirúrgico, risco cardiovascular. Então, no DECOS, a gente tem toda essa estrutura, em que o paciente pode fazer exames diagnósticos, consultas, e aí dar o diagnóstico, entender, fazer uma investigação melhor da sua doença, e, caso seja necessário uma cirurgia, a gente consegue fazer todo o preparo cirúrgico lá. A gente consegue fazer avaliação cardiologista, exames cardiológicos, a gente tem consulta pré-anestésica, a gente tem, então, todo o subsídio necessário para que você faça uma preparação adequada do paciente para a cirurgia e ele consiga realizar aquela cirurgia da forma mais segura possível. Consultas de rotina tem, doutor? Sim, lá a gente tem diversas especialidades trabalhando em conjunto com a gente. E isso daí assim, nos provê justamente uma amplitude grande assim, de serviços e que faz com que o paciente não precise muitas vezes se deslocar para outras unidades, podendo fazer seu preparo cirúrgico, inclusive seu acompanhamento após as cirurgias, né, o pós-operatório, todo lá. Vamos a mais perguntas então? Aqui no quadro Fala Doutor, Sérgio Vasconcelos, ligadinho em Nossa Senhora do Socorro. Como posso saber se eu posso ou não fazer meus exames, tratamentos e cirurgias no DECOS? Pronto. Muitas coisas que a gente acaba fazendo no DECOS, assim, em relação, principalmente a parte cirúrgica, que é a parte mais arriscada, né? A gente sempre foca na segurança, né? Por ser um hospital cirúrgico, a gente precisa que todos os protocolos de segurança sejam seguidos. Então, no caso de um paciente, por exemplo, mais idoso, que precisa fazer uma cirurgia, às vezes, mais complexa, em que o risco de você ter, por exemplo, a necessidade de um UTI ou de algo mais sério, seja premente, ou seja muito evidente você perceber aquilo ali para aquele paciente, normalmente a gente vai fazer vai ter que fazer ou um preparo melhor, ou então dizer, olha, então, esse paciente ele talvez não seja o mais adequado. Entretanto, quando a gente tem essa visão de que não, o paciente é um paciente tranquilo, a gente conseguiu fazer um pré-operatório adequado, os exames estão todos ok, a gente consegue ter essa segurança de que aquele paciente vai passar pelo procedimento de forma adequada, então aí a gente consegue dizer, não, tudo bem, você está elegível para fazer o seu procedimento aqui. No tocante a consultas, exames, a maioria dos procedimentos eles são adequados para a maioria dos pacientes, dependente da idade, mas claro, um ou outro procedimento um pouco mais invasivo, às vezes uma colonoscopia num paciente mais idoso,
com alguma comorbidade mais séria, talvez a gente prefira, por exemplo, orientar a fazer em outra região. Mas quando a gente pensa na amplitude, na faixa de pacientes que a gente pode atender, a faixa é muito ampla. A faixa é ampla. Vamos a mais uma pergunta, a última pergunta aqui no telão do nosso quadro Fala Doutor. Elisane Costa está ligadinha em Aracaju e ela pergunta assim: como posso agendar consultas no DECOS? Lá a gente pode, a gente tem um serviço de call center dedicado à marcação de consultas, exames. Nós temos inclusive um setor só de agendamento de procedimentos, de agendamento cirúrgico, que facilita bastante, tanto para o paciente marcar, como para o médico organizar essa cirurgia. Além disso, nós também contamos com um serviço de agendamento online, em que você pode ir no nosso site, lá, www.decosdh.com.br, e lá você pode agendar sua consulta, procurar o profissional que você deseja ser consultado, ou o profissional que mais se adequa ao seu horário, ao seu tempo. Consegue marcar exames, então te dá uma maior facilidade. E até em por exemplo, em caso de qualquer dúvida ou de como fazer essa marcação, a gente tem inclusive um serviço que trabalha com a parte de mídias sociais e que você pode nos perguntar até pelo Instagram, que a gente consegue dar uma orientação e ajudar a marcação desses exames. Então vamos reforçar o endereço para quem está acompanhando o Balanço Geral? O DECOS ele fica localizado lá na Coroa do Meio, né? Lá na Avenida Mário Jorge. É aquela avenida que fica logo depois do Shopping Rio Mar. Quem desejar visitar, nós temos, como eu falei, diversas especialidades, diversas cirurgias. E contamos, então, com essa ampla gama de procedimentos que vocês podem usufruir, porque essa é a intenção do DECOS, na verdade, oferecer o melhor pela saúde do sergipano. Então, nós estamos lá de braços abertos, esperando que vocês possam utilizar o que a gente consegue oferecer para vocês da melhor forma. Maravilha, a gente quer agradecer a presença aqui do Dr. Caio Werner, que é também o diretor clínico do DECOS Day, e está feito convite. Vocês já sabem que toda quarta e sexta-feira eu recebo aqui no estúdio do Balanço Geral Manhã esse time de médicos e médicas maravilhosos, médicos e médicas maravilhosos, e aí vocês vão se aproximando um pouquinho mais do DECOS e entendendo de que maneira o DECOS trabalha cada vez mais integrado com a sua saúde. Obrigada e bom dia, doutor. Eu que agradeço, um bom dia a todos. Bom dia, até a próxima.